Eu vou falar do taoísmo. Então, o taoísmo, vocês observam aqui, esse aqui é o mapa da China. Vocês estão observando que na parte sudoeste da China tem ali o Tibete, e a China, dentro da China, tem a característica dela geográfica é que ela tem dentro desertos, as paisagens são extremamente acidentadas, às vezes você está andando, tem uma montanha muito alta, muito grande, assim, do nada sai esse tipo de relevo. E vocês vão entender mais tarde o porquê eu estou falando isso. Então vamos falar sobre o taoísmo, né? Aí vocês estão vendo aí o ideograma. Então vocês estão vendo que no caso dele, do taoísmo, a ideia de movimento é palpável nesse próprio caractere chinês. Porque o que você vê? Você vê que aquela cobrinha embaixo, ela significa viagem, tá? E aí você tem o outro caractere que é Dao, que é o caminho. Então isso, você já começa daí que é uma coisa que não é uma coisa estática, que isso fique claro para vocês, tá? É a ideia do movimento, do caminho. Por isso que tem um mestre que infelizmente morreu cedo, que ele estava aqui no Brasil, um mestre taoísta, que falou que o Dao, ele é o caminho, o caminhante e o caminhar, tá? Isso é interessante, que você vê que isso já implica em si uma ideia de movimento. Mas vamos lá. Então, a primeira documentação com princípios taoístas é o próprio texto do I Ching. Porque a ideia de Yin e Yang, ela veio do I Ching. Certo? Então, você tem isso bem claramente na cabeça, que é ele que começa com essas ideias todas. Aí, talvez a característica mais significativa seja o quê? A distintiva concepção de oposição e raciocínio dialético. Isso tem que ficar claro, porque eu vou mostrar para vocês que existe o taoísmo filosófico e o religioso. Eu vou dar, nesse espaço de tempo que eu tenho, eu vou dar uma ideia de ambos. Se eu tiver que descer, cada um autor é uma palestra. Então, vai dar uma ideia, mas principalmente uma coisa que a maioria não sabe, que existe também o taoísmo religioso. Então tá, essa ideia de oposição, por que tem essa ideia de oposição? Vamos para a estrutura histórica da China, tá? É uma das civilizações mais antigas do mundo, gente, tá? Tem mais de 500 mil anos, ou até 1 milhão de anos, digamos. Por quê? Um dos fósseis humanos, se é que a gente pode falar assim, que foi descoberto é o Homem de Pequim. Então, naquele local onde tem a China, que já é habitado há muito tempo, o que isso significa? Que a historiografia que começou mesmo com ela é o quê? A dinastia Xia, tá? Que então, determinada entre 2207 a 1766 a.C., ou seja, é tempo à beça antes. E já tinha aquela ideia dos imperadores, ou seja, de sistema de governo, etc., tá? E aí, quando é que a escola taoísta, propriamente dita, surgiu? Ela surgiu na segunda metade da dinastia Zhou, ou seja, a escola taoísta, tá? Ela surgiu mais ou menos nessa segunda metade, ou seja, a partir de 500 a.C., a escola taoísta, tá? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Durante a dinastia Shang, ou seja, antes de vir a escola taoísta, houve a maior formação dos centros urbanos. Tem que se deixar claro isso. Os centros urbanos são propagadores, não sei se alguém aqui assistiu minha palestra sobre introdução ao budismo, os centros urbanos são propagadores de um novo tipo de religião, que Karl Jaspers chamou de era axial, que é entre 800 e 200 a.C., tá? Então, o que aconteceu? Houve também a maior utilização da escrita. A escrita é uma coisa muito importante, os ideogramas chineses, tá? Então você teve um rei, que foi o Qin, que ele conduziu a China para a Era Imperial, tá? A Era Imperial chinesa durou até o início do século XX.
Uma coisa era imperial, outra coisa ela estar unificada o tempo todo, que não necessariamente aconteceu. Teve o período dos estados combatentes, eles guerreavam muito entre si. Então, a China não ficou unificada o tempo todo. Por que que isso é importante? Que isso vai influenciar, inclusive, nas diferentes escolas. A escola confuciana, a escola taoísta e, mais tarde, quando o budismo vem. Então, o que que acontece? Lá tem muito, nessa dinastia Shang, antes da escola taoísta, começou o culto dos deuses, que é a religião popular chinesa, o culto dos ancestrais. Porque ele parte de um princípio seguinte: você só está aqui porque você teve um ancestral. Então, o culto aos ancestrais é uma forma de você agradecer aos ancestrais pelo fato de você estar aqui. Tá? Vamos lá. Então, o que que acontece? Durante esse período, Zhou, ou seja, já dentro do início da escola taoísta, mas pode ter sido durante o primeiro período Zhou, houve uma representação do céu como uma força moral de inequívoca bondade. Era o fundamento guardião da ordem sociopolítica corrente. O que que era isso? Na China você tem terra, homem e céu. Então, ou seja, o homem é a conexão entre a terra e o céu. Por isso que eles tinham quase sempre eles faziam as previsões para a época do que era anterior ao I Ching, que aliás gerou o I Ching, no casco de tartaruga. Que o casco de tartaruga é isso, que ele é plano, ou seja, a terra tem aquela parte oca, onde ficaria o homem e o céu. Por isso que era mais no casco de tartaruga que era feito. Vamos lá. Então, aqui eu vou começar com vocês com o ciclo do Tao. Vocês, o que é o ciclo do Tao? Vocês estão observando que tem um pontinho preto no branco e um pontinho branco no preto. Ou seja, os opostos começam dentro deles, além de estar um complementando o outro. E qual era a noção deles? Aí eles começam com o Tai Chi. O Tai Chi, o que é o Tai Chi? Quando você começa, no início, você tem um indiferenciado, que é o Wuxi. Depois você começa com o Tai Chi. Quando você começa dentro do Tai Chi, quando você divide, você tem o Yin e o Yang. Aí, quando juntos, eles formam o Tao, que está aqui o Tai Chi. Então, vamos lá. É o polo supremo, o acesso ao mundo fenomênico, o Uno. Então, aí você tem o que é o Tai Chi. O Tai Chi, ou seja, quando os dois estão juntos, mas os dois estando juntos, ou seja, quando você tem a diferenciação, você já tem os polos opostos. Mas dentro de cada polo, é isso que eu estava mostrando aqui para vocês, você já tem um pontinho que significa exatamente que dentro de um inteiro tem um pedacinho do outro. Vamos agora para o conceito de Tao. Isso é interessante observar. Ele abrange um campo semântico muito grande, que ele pode ser usado como verbo, também tem o significado de dizer, de falar ou conduzir. Então, Tao, você pode usar dessas diferentes formas. Os seus significados polivalentes incluem a força impessoal criativa do universo, que é perpétua e gera Yin e Yang, a partir do qual emergem as miríades de coisas. Tá? Então, você vê aqui, dentro desse contexto confuciano, o núcleo principal do significado Tao gira em torno de quê? Dos padrões adequados de comportamento humano. Tá? Então, abrange tudo, rituais de forma diárias que estejam de acordo com os princípios do céu. Então é o seguinte, o mundo fundamental do taoísmo é o mundo da natureza, que engloba outras dimensões sobrenaturais ou transcendentais. Qual é a principal diferença desse conceito de Tao, que é o caminho, ou uma espécie de deidade, para o Deus semita? Então é que vocês estão vendo que são coisas dialéticas aqui, que você não tem como caracterizar ele de uma forma simples. Que quando você tem o Deus, que Moisés, quando Moisés perguntou o que é você, aí houve a resposta na sarça ardente: eu sou o que eu sou.
Se fosse perguntado ao tal ia dizer, eu sou o que eu não sou. Está entendendo? Porque é sempre uma coisa dialética que ele tem. Isso é importante você ver. Porque dentro do tal você tem dinâmica, você não tem estática. Então, ele desafia você tentar caracterizar ele de uma forma ou de outra. Você só atinge o tal quando você não busca o tal. Tá? Então, você observa. Então, o que você tem? Tem muitas crenças, tem muitas doutrinas, muitas práticas nele, que começou, então, junto, você tem diversos textos e depois você vai ter... Eles foram pegos de forma diferente a diferentes comunidades religiosas. Então, dentro do taoísmo, o que você tem? Desculpe. Símbolos, ideias, ao longo da história chinesa, eles foram canalizando diversas coisas. Até aí tem que ficar claro uma outra coisa. Então, volto a dizer, teve lá muitas guerras. Então, você tem um princípio legalista, piedade filial, etc., etc., que é caracterizado por quê? O pensamento do mestre Kun, Confúcio. Então, esse pensamento legalista é o pensamento de manter aquele status quo, que isso também era importante para o imperador. Piedade filial, você tinha que ter uma série de regras, etc. Isso era bom para o imperador. Isso aí, quando eu fizer a palestra sobre Confúcio, eu vou adentrar mais nisso. E o tal era o que desafiava. Tá? Então, o componente religioso tem um componente político também fortíssimo. Por isso que nem sempre o tal foi aceito. Então, o que acontece? Aos poucos foram entrando diversas coisas dentro do cânone taoísta. Dependendo do contexto, dependendo de onde foi, aí tinham os rituais, vieram por aí, que aparentemente o tal, ele não envolve ritual. Mas o ser humano gosta de ritual. Então, vamos lá. Você encontra linhagem de transmissão e ordenação sacerdotal. Você tem ordens monásticas. As ordens monásticas dentro do taoísmo, elas só surgiram após o budismo entrar dentro da China. Que já foi depois já foi bem depois, já foi num período que, para ser exato, ele entrou na dinastia Han Oriental, entre 25 a 220 depois de Cristo. Então, essas ordens monásticas só vieram depois. O budismo entrou na China através da Rota da Seda. Então, vamos lá. Aí você tem formas difusas de culto popular, práticas psicossomáticas, tais como Tai Chi Chuan, e outras formas de ginásticas, que podem ser ou não rotuladas de taoístas. Aqui você tem o Laozi, ou Lao Tse, ou Lao Tzu. E é interessante que ele é o velho mestre. Vocês podem observar atrás, o que você vê atrás dele? Ele montado no touro, naquela clássica história que ele resolveu deixar tudo, e na alfândega, o funcionário da alfândega pediu para ele escrever o que ele sabia, daí veio o Tao Te Ching ou Tao Te Ching. Mas o que você observa atrás dele? Você vê um baguá. Ou seja, o símbolo do Yin Yang com os trigramas. Se isso não deixar claro que a origem do taoísmo é o I Ching, acho que nada mais deixa claro. Sempre que, ou seja, que seja sempre bem claro em vocês. Ou seja, o Tao, ele envolve mutação, tá? Então, o que acontece? Essa figura do Laozi, ele predomina em toda essa história taoísta, mas não há provas que ele existiu, tá? O nome, ele é, como diz aqui, ele era o Lao Dan, trabalhou como arquivista na dinastia Zhou, mas pouco se sabe sobre ele e todo mundo questiona se ele existiu ou não. E é interessante também que tinha uma espécie como se fossem heterônimos, são três que podem ser considerados como o Laozi, e cada um dos três envolve uma determinada face do taoísmo, que é a longevidade, a sabedoria, etc., segundo a vida de cada um. Ou seja, o cardápio é variado. Então, é provável que Laozi seja uma coleção de aforismos e reflexões poéticas, que representam ideias de vários pensadores. É um livro curto, com 5.000 caracteres chineses, tá?
E outra coisa interessante é que ele é um clássico filosófico e religioso, mas ele tem, além das dimensões místicas, ele pode ser abordado como uma obra política, um tratado sobre estratégia militar ou um manual de prática de longevidade. Ou seja, é um texto curto que se presta a diversas interpretações. Isso que é importante, porque dependendo da ocasião política e dependendo de como a pessoa encara, você pode interpretar de diversas maneiras. O conceito operacional mais importante é o tal, que é o princípio fundamental que permanece constante em meio da esfera sempre mutável de fenômenos finitos e transitórios. Ou seja, o tal permanece. As coisas vão e vêm, mas o tal permanece. O que é isso? É você agir de forma que as mutações não, não mexam tanto com você. Mas como é que você faz isso? Como é que você pode ser infenso às mutações? É você agir de acordo com as mutações. Essa é uma ideia principal dele. Por quê? O que é o tal? Ele é vazio, é inefável, é misterioso. Então, é uma realidade transconceitual, ou seja, ela ultrapassa conceitos, ela não tem nome, mas ele permeia tudo, tá? Então, a realidade imediata do que é o tal, porque ele está além de qualquer poder que as palavras têm de descrever ou de conceituar. Por isso que diz, quando dentro do Tao Te Ching, se você acha que você sabe o que é o tal, você não sabe, você não alcançou o tal. Então ele é um princípio natural, totalmente impessoal, operando de forma constante e espontânea. Ou seja, ele permeia, ele quer dizer com isso o quê? As mutações permeiam a existência. As mutações, elas estão absolutamente em tudo. E o mundo do sábio taoísta apresenta-se como uma imagem invertida do mundo do decoro ritual e engajamento social imaginado por Confúcio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos uma China que tem um imperador que tinha um poder absoluto, tanto que, dentre os personagens míticos chineses, o principal deles é o imperador amarelo, tá? Aquele que é o pai da acupuntura, ele que ensinou a agricultura, ele que ensinou a seda, ele que ensinou uma série de coisas, mas é o quê? É o imperador, tá? Então é uma figura também, ou seja, o governante seria uma figura mítica e foi totalmente enquadrado o modo de pensar chinês por Confúcio. E aí você tem o taoísmo como uma espécie de escapismo a isso. Tem que ficar claro isso. Aí o que acontece? Essa visão é uma visão não teísta do universo, que ele é concebido em constante mudança. Então aí vocês estão vendo que não há um Deus criador, estático, etc. Tá? Você tem fases naturais de crescimento e decadência. Então há um criador antropomórfico que vá simplesmente determinar as coisas. É como se houvesse um fluxo. E você, seguindo o fluxo, você estava de acordo com o tal. Agora, que fluxo é esse? É que para você saber se você estava de acordo ou não com o seu fluxo, você recorria, como tem até hoje na China, às pessoas que são especializadas em jogar o I Ching. Então, o sábio que realizou a harmonia com o tal, ele está situado no reino que é sereno. Ele tem uma qualidade não estruturada, porque a estrutura, por definição, a estrutura é estática. Então, ele não tem estrutura. Ele é o barco vazio, que é também de Chuang-Tzu. Você sendo um barco vazio, você simplesmente vai. Você alcança o que for de acordo com o fluxo do rio, das marés, ou lá do que seja. E se você bate em alguém, sendo um barco vazio, você não incomoda ninguém. Vamos lá, refletir na organização política. Aí vem aquela noção de não ação, do Wu-Wei, tá? Como é que você fica em harmonia? Você agir pela inação. Então, vamos lá. A união com o tal por meio da preferência sintonia com a operação dele no mundo. Então, a melhor abordagem para realizar isso, de acordo com Lao Tzu,
é você ter um comportamento sem artificialidade ou esforço. Só que se você fizer isso, você quer um método de cultivo espiritual e uma maneira de ser que traz o indivíduo em harmonia holística, ou seja, uma harmonia com o todo do universo. Ao você fazer isso, você se torna vazio de desejos egoístas, obsessões autocentradas com status, fama, essas coisas. Então você se apoia a partir do momento, ou seja, o que é isso? Você tira o ego e age de acordo com o fluxo da natureza. Ao fazer isso, você tem a ação pela inação. O que quer dizer com isso? A partir do momento que você põe muito o ego, você começa a ficar mais estático, que você está procurando uma coisa que não necessariamente você precisa ter. Qual é o verso de abertura do Tao Te Ching? O tal que se pode falar não é o tal eterno. Expressa a aspiração daoísta pelo que é eterno e verdadeiro. Os seus caracteres em chinês, quando transliterados, são isso aqui, ó. Dao, que, Dao, Fei, Shan, Dao. Certo? Agora, olha só. Esse caractere Dao, ele tem 3 ocorrências, mas todas elas têm diferentes significados. O segundo Dao é um verbo, que significa transmitir ou comunicar. O primeiro Dao é um nome. É o Dao comunicável corriqueiro. O terceiro Dao, que é também um nome, é qualificado por Shang. Shang tem uma série de significados possíveis, entre eles duradouro, imutável, verdadeiro e absoluto. O terceiro Dao está além do alcance do Dao corriqueiro, aquele que pode ser falado. Bem, se isso aqui não te mostra que o Dao é quase impossível de você definir, acho que nada mais mostra. Esse é o verso de abertura. Tá? Então ele está mostrando com isso, não tenta definir, porque é interessante quando você vai dentro dos caracteres chineses, que aí você percebe que você tem o mesmo kanji, com 3 significados diferentes. De acordo com essa interpretação, o Dao é a realidade subjacente que escapa à transmissão e talvez até à compreensão. Então, é uma coisa que está além do nosso processo de raciocínio comum. Por isso que quando você entra no Tao Te Ching, você vê que ele funciona com opostos. Se você quer derrubar alguém, primeiro levanta-o e por aí. São coisas que vai funcionando com o raciocínio de opostos. Então, ele apresenta uma lista de opostos. Cada termo carrega o seu próprio significado, porém também é definido pelo outro. Os opostos contrastantes não são necessariamente antitéticos, tá? Mas podem melhorar o eu. A complementação de polaridades, esse conceito de não ser, as virtudes aquiescentes do Tao Te Ching, o conceito que sustenta o indivíduo dentro do todo é a transcendência da perspectiva humana. Então, volto a dizer, você está vendo que ele age, isso aí é um princípio dialético. Você pega os opostos para você ir, e nesse sentido, que ele pode ser encarado não só como um livro de se melhorar, como também como um livro de estratégias. Aí vamos lá, é Tao Te Ching. O que quer dizer esse D? É traduzido como moralidade, bondade ou virtude. D é um princípio de individuação e não uma virtude geral ou um conjunto de virtudes. Ele sempre implica uma noção de eficácia e de especificidade. É um conceito relacionado ao bem-estar e à realização individual. Isso aqui me chamou a atenção. É o único livro que eu conheço, digamos, dentro de cânones aparentemente sagrados, que tem claramente aqui, num dos cantos dele, num dos versos, o conceito de eficácia. E a eficácia para o chinês é diferente da eficácia para nós. Para nós, eficácia é uma meta a ser alcançada. O chinês, eficácia é dentro de um processo. Se você consegue ficar dentro do Tao, você, por definição, você tem eficácia. E aqui é interessante isso, eu não vi nenhum outro livro, que, digamos assim, dentro dos livros sagrados, que fale explicitamente eficácia. Esse aqui fala. Então, o Tao é o contexto condicionante que imparte modo dos indivíduos e exemplos. O D é essa distinção, a integridade ou excelência de cada coisa individual que pode ser percebida dentro do contexto ideal. E Jing é clássico ou livro. Tá?
Então, por isso que eu falo, é o livro do caminho da virtude, ou do que quer que seja, ou da bondade, aí você pode dar. Então, ou seja, você tem Jing, que é livro ou clássico, por isso que o nome é I Jing, ou seja, I quer dizer mutação, é texto, é o clássico das mutações, ou livro das mutações, e aí tem por que o Dao De Jing. O D é fundamental dentro do processo de individuação. Agora vamos para o outro, que é o Zhuangzi, ou Chuang-Tse. Chuang-Tse, ao contrário do Lao Zi, que acontece? Também pouco se sabe sobre ele, mas ele é um pouco mais... Ele explica melhor as coisas, tá? Você tem o quê? É um texto mais longo e complexo do que Lao Zi. O foco principal da atenção, uma e outra vez, muda para o mundo interior e os vários estados de consciência. Sobretudo, são gerados por experiências místicas, tá? E aí você tem dentro dele o quê? O Chuang-Tse fala que a tarefa principal é a transformação interna da pessoa. As patologias sociais mais amplas são uma manifestação externa de uma propensão humana básica de fazer bobagem, né? E aí você perde a natureza da realidade e aí você rompe a harmonia com o tal. Ele está dizendo o seguinte, se o ser humano for deixado solto, vai fazer bobagem, ele vai ficar contra o tal, porque ele vai procurar satisfazer muito mais o ego. E aí o que acontece? O sábio, ele compreende essa união com o tal, sem ficar preso ao dogmatismo estreito ou à reificação da verdade absoluta. Lembre-se, o antitético do tal é o confucianismo, é o Confúcio, que no Confúcio tem uma série de regras para você se portar. Ele está contra isso, por isso que ele está falando. Reificação da verdade absoluta. Que verdade absoluta é essa? Ao obliterar a consciência iludida e seus impulsos egoístas, ou seja, acabar o ego, você tem o quê? A pessoa perfeita, que é o Zen-Ren. Tá? Então você realiza o seu pleno potencial espiritual conseguindo o domínio físico e a liberdade mental. É a famosa parábola dele, em que ele sonhou que ele era uma borboleta. Que parábola é essa? Ele já era um sábio, né, com alguns discípulos. Uma vez ele chama os discípulos e fala o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Mas, precisa da minha ajuda? Nós que viemos aqui para pegar a ajuda do senhor? Não. É porque eu tive um sonho. Ah, sim, como é que foi o sonho? Os discípulos dele perguntando. Eu sonhei que era uma borboleta. Sim, e aí? Aí que eu acordei. E aí? Eu não sei se eu sonhei que era uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta que sonha que sou eu. Qual é a realidade? Porque quando você sonha, você acha que aquilo... Então, o que é isso, gente? Isso é um koan. Isso é um koan zen budista. Qual é a realidade? A realidade do sonho, essa realidade... Então, nisso aí, ele fez, eu acho que o primeiro koan que existiu. Você existe enquanto realidade. Que realidade é essa? Se eu dormir, eu sonhei que eu era uma borboleta pode estar sonhando que sou eu. Que mundo é? Então, foi o primeiro, eu acho que o primeiro koan foi dele. Zhuangzi também amplia a perspectiva da imortalidade e faz menção a técnicas para atingir a longevidade, como exercício respiratório e regimes alimentares. Por que isso? Nós estamos num local que já daquela época já era densamente povoado e não necessária, existia muito mortalidade infantil, etc. Então, o que quer dizer você ter longevidade? Quer dizer que você viveu mais com saúde. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você viveu de acordo com o tal, você viveu de acordo com o fluxo. Por isso que, dentre eles, tem uma série de preocupações com saúde e tem uma série de preocupações com longevidade, etc. Até por conta disso. Um local, vocês imaginam, agora, a China deve ter melhorado agora o índice de mortalidade infantil. A perspectiva de vida deve ter aumentado um pouco. Mas, gente, eu não estou falando aqui no ano 100, no ano 200, no ano 300 a.C. Não só a mortalidade infantil era muito grande, como a perspectiva de vida era pequena. Por isso, então, o que eles racioцinavam?
Se alguém conseguir viver bem com saúde, é o quê? Porque alcançou, está conseguindo viver de acordo com o fluxo. É simples assim. Então, ele tem um livro, diversos, quer dizer, são fragmentos, né, que pegaram dele. Um livro que eu tenho dele aqui são fragmentos de diversas histórias dele. Eco do antigo interesse chinês pelo quietismo e pela prática contemplativa. Ou seja, a meditação não é nenhuma exclusividade indiana, que isso fique claro. O quietismo é isso. O que é isso? Você tem sentar e esquecer, ou sentar no esquecimento, que em chinês é Zhu Wang, que é a conservação do o jejum da mente, isso é, esvaziá-la de todos os pensamentos e imagens. Isso aí deu forte influência no budismo Chan, que depois chegou no Zen. Então, você sentar e esquecer. O Zazen é o que? É isso. Você senta e você esquece, mas eles têm também isso. O taoísmo tem isso também. Então, a prática da meditação não começou na Índia. Ou seja, já existia na China também. Então, nesse texto, que são os capítulos anteriores, aparece um crescente interesse pela exploração do mundo interior e do processo de transformação pessoal, tá? Então, você tem distintas técnicas contemplativas como elementos centrais do sistema de cultivo espiritual. Então, o que era isso? Isso visava aproximar o indivíduo do tal, ou seja, do fluxo. Ou seja, sentar e esquecer o ego. Então, o Zhuangzi, ele é um precursor de tradições posteriores de meditação que floresceram durante o período medieval chinês. Só que no período medieval chinês já também tem a influência do budismo. Então, as coisas vão se somando, vão se justapondo umas outras. Tais práticas contemplativas foram integradas em modelos anteriores, né, maiores da prática budista, que então, aqui o Zhuangzi, ele tem o quê? É o nível individual que você vai se realizando. Então, através de quê? Desses koans, através de perguntas, através de mostrando o que você deve fazer, exercícios respiratórios, etc. E tem um outro também que a maioria de nós não conhece, o Liezi. O Liezi, o que ele era? Ele era considerado de menor importância, porque ele também foi junto, mais ou menos contemporâneo dos outros dois, e os escritos dele, como eram escritos mais simples, quer dizer, olha só, ele viveu aonde? No período primaveril e outonal da dinastia ocidental de Shu, tá? E aí, esse período era um período também muito turbulento. Então, ele tinha mais preocupações com o imediato, tá? Aquilo que nos chega através dos textos é a voz de alguém que ri de si mesmo e de todos os esforços de se permanecer atento, sábio e íntegro. Porque era difícil, porque naquela época, quando os reinos estavam em guerra, se um reino... A China sempre teve um funcionalismo público, desde a época de Confúcio, através de concursos. Então, tinha uma classe de funcionários que faziam concurso, que nos concursos, inclusive na Coreia também tinha isso, até enquanto foi a dinastia do Joseon, eles tinham que saber os livros de Confúcio, etc. Então, a partir do momento que aquele rei, ele caía, principalmente quando houve os estados beligerantes, os estados combatentes, eles perdiam o emprego, não podiam ir para outro, que podiam ser mortos, etc. Então, havia entre os mais letrados uma constante insegurança, tá? E foi nesse período que foi o período do Laozi. Aí o que acontece é o seguinte, ele teve além do debate filosófico, foi um trabalho menor. Por quê? Nesse livro dele, que é o Tratado Vazio e Perfeito, o que ele faz? Ele vive no nosso mundo, ele fala de coisas que têm mais a ver com a pessoa, que na época daquela grande insegurança, as pessoas queriam coisas que fossem mais terra a terra. Porque dentro do Dao De Jing é uma coisa que você tem que alcançar, isso aqui é um exercício que o Chuang Tse é um exercício que você tem que fazer, mas coisas do dia a dia, quem responde é ele, nesse tratado do vazio perfeito.
Então, sobre a vida e morte, fortuna e infortúnio, ganho e perda, ele fala do dia a dia da gente, né? Então, aí ele começa o quê? Como é que ele acha que você vive, tá? Para que você ter as pressões sociais, as ocupações de ser rico, famoso? Ser rico e famoso não é preocupação nossa agora, isso faz parte da humanidade. Então, isso aí ele vai mostrando com historietas que isso aí não leva a nada. E poucas pessoas conhecem ele por conta disso. Ele não era considerado um tratado menor porque ele não tinha a profundidade filosófica dos outros, porque ele tratava de coisas que diziam no nosso dia a dia. Ele explora, tipo assim, coisas assim, o que será a vida e a morte, por que ocorrerão coisas sem problema para uns e outros para não, como podemos lidar com a ansiedade e a frustração no nosso cotidiano. Então ele procura responder essas perguntas básicas para nós, que os outros só respondem de maneira indireta. Ele tenta mostrar isso de uma maneira mais direta, mais forte, para as pessoas verem que dá para alcançar o vazio perfeito, sem ter uns esforços que o Chuang Tzu conseguiu porque ele era iluminado, o Lao Tzu conseguiu porque era outro iluminado. Não, dá para você no dia a dia, ou seja, ele é mais terra a terra, mostrando que no dia a dia você pode, nas suas ações corriqueiras, agir de acordo com o fluxo, de acordo com o tal. Então, você tem o quê? Aí, o que ele fala depois? Somente quando tivermos encontrado nossa resposta para essas questões que fará sentido a gente pensar na natureza do Yin e o Yang, e em como essas energias interagem no universo, nos nossos corpos, como a energia circula no corpo e o que se assemelha à união com o tal. Por outras palavras, você precisa das fundações necessárias para você chegar a um treino taoísta. Então, ele tenta te dar essas fundações. Vamos para as teorias cosmogônicas. Bem, até então, eu estava dentro de quê? Do taoísmo filosófico. Agora eu vou entrar no taoísmo religioso. A cosmologia centrada no Yang foi combinada com a teoria dos 5 elementos, que são madeira, fogo, terra, metal e água. Isso para a China, são os 5 elementos. Isso seria para justificar a mudança e transformações contínuas, onde todas essas coisas se movem ou passam por diferentes fases. Então, esse modelo teórico, ou seja, com o Yin Yang mais os 5 elementos, que aí você tem uma combinação, ele implicava uma compreensão cíclica do tempo e da história. Então, isso aí é utilizado para mostrar que as coisas têm ciclos. O tempo se desenvolve numa escala cósmica em que cada um dos 5 elementos passa a predominar. Então, você tem por isso que você tem dentro do horóscopo chinês, você tem macaco de fogo, macaco de metal, macaco de água, por conta disso. Essa escala, um desses elementos predomina, numa sequência fixa de rotação. Isso tornou possível estabelecer correlações entre essas estruturas e os padrões cíclicos. Ou seja, o reino humano obedece, em princípio, a esses padrões cíclicos. Se a gente consegue antecipar, melhor. Então, isso foi estabelecido entre o final dos estados combatentes, ou seja, onde no final dos estados combatentes, é só uma digressão histórica. A população chinesa se reduziu a 30% do que era. Quando o início da era Han, eles estavam tentando se reconstruir, se recuperar. Aí essa escola Huan Lao. Por que o nome é Huan Lao? Porque tem o primeiro nome do imperador amarelo e o Lao Zi, tá? Ela se ocupava o quê? Com as questões da governança. Ou seja, você tinha antes os estados combatentes que você teve quase que dizimou a população chinesa, e aí depois você teve aquela preocupação com a governança, para recuperar o Estado. E aí o que acontece? O rei tinha que governar de acordo com aquele princípio da não ação, o Wu Wei, tá? Então, o rei sábio personifica o Tao. Aí ficou. Isso é interessante, que o que você está vendo aí? Você está vendo aí que esse rei,
ele era apoiado pelo confucianismo, que tinha aquela estrutura rígida, mas ele tinha que ser maleável para exprimir o tal. O que isso quer dizer? Ele mantém a sua quietude interior. Então, a sociedade confuciana, ela é toda ritualista, ela tem toda uma série de ritos que ele vai fazendo, isso, aquilo, aquilo outro, e o rei, ele, com essa visão interior da realidade, adotando uma perspectiva ampla, ele delega a administração. Ou seja, ele, para ser sábio, olha a jogada política aí, ele tem que delegar a administração dele. Então, já ele acaba, isso aí quer dizer que você tira um pouco o poder absoluto desse rei, tá? Então, ele não interfere na vida diária, nem tenta impor uma ideologia restritiva. Então, usou-se o princípio taoísta do Wu Wei para você botar o rei, digamos, para restringir um pouco mais os poderes do rei, tá? Isso foi como se tirou um pouco a autocracia do rei baseado num princípio taoísta. Então, aí, só que o que aconteceu? Nesse período, você já tinha tradições xamânicas, tá? Que tinha um grupo de praticantes de artes mágicas, eram os Wu, e nesses Wu tinha muitos participantes do sexo feminino. Sempre houve na civilização chinesa, etc., o papel da mulher quase sempre é relevado em segundo plano. Então, isso aí foi uma agradável surpresa, né, que tinham participantes de sexo feminino em tradições xamânicas. E os Fanxi eram curandeiros, astrólogos, exorcistas. Aí, o que acontece? Esses Fanxi, eles tinham técnicas, exercícios que tentavam chegar à imortalidade, ou pelo menos prolongar a vida. Incluía o quê? Alquimia, regimes alimentares, exercícios físicos e meditação. Tá? E aí, o que acontece? Essa alquimia, de início, teve também alquimia externa. Por isso que Mircea Eliade, no livro dele sobre alquimia, que é Ferreiros e Alquimistas, tem um capítulo forte inteiro sobre a China. Porque a China já dominava o ferro e começou a fazer diversas experiências achando que essa alquimia externa podia ter reflexos internos. Tá? Algum desses Fanxi, conforme eu falei, então o culto da imortalidade celebrava os sábios misteriosos que teriam alcançado a imortalidade física e tinham os poderes sobrenaturais. Então, para eles, esses sábios misteriosos, que eles tinham poderes sobrenaturais, para eles isso existia. Aí você tem o quê? Os mestres celestiais. Aí que veio o advento do taoísmo como uma religião organizada. Então, foi aonde? Século II, durante a turbulência social e desintegração política. Ou seja, eles precisavam de ter uma estrutura religiosa para poder se manter. Com o movimento, o caminho dos mestres celestiais, Tianxi Tao, começou em 142 com Zhang Taolong, que alega ter recebido ensinamento de Lao Tzu em forma divinizada. Ou seja, ele psicografou Lao Tzu. Acho que vocês já escutaram falar disso, né? De algumas pessoas que recebem determinados tipos de transmissão. Ou seja, esse tipo de mediunidade é antigo. Isso não é especial, ele não é monopólio nem de espiritismo, nem de umbanda, nem nada. Isso aí já existe. Então alguém, ele está alegando que ele recebeu do Lao Tzu, que teoricamente fez o Tao Te Ching, embora não se tenha nenhuma certeza da historicidade disso. Então ele alegou isso. Então, ou seja, o que é isso? São novos ensinamentos. Também teve um movimento dos turbantes amarelos, né? Eles promoviam a ideia de um governante sábio, o Wu Wei, que combinava as funções religiosas e secular, apoiado por uma hierarquia eclesiástica bem organizada. É claro, estava desintegrado. Se eles tivessem uma hierarquia eclesiástica bem organizada, eles seriam parte do poder. Então, o que eram esses mestres celestiais? Eles continuaram ao longo de toda a história do taoísmo na China.
E tinham padres que faziam mediação entre os paroquianos e os vários deuses e espíritos. Se você trocar deuses e espíritos por santos, não tem quase nada a ver com a Igreja Católica, vocês estão vendo, né? Também mantinham registros domésticos dos fiéis, isso é importante. A comunicação e a súplica dos vários poderes celestiais deveria seguir canais burocráticos adequados, em que um padre apresentava uma petição por escrito a burocrata celestial apropriado. Alguma diferença? Nenhuma, né? Mas o que é isso? Isso é um controle da população. É um controle de alguma sublevação. E aí, era ligado ao quê? Os registros, os fiéis deveriam viver uma vida virtuosa. Tá? Ou seja, praticar a caridade, evitar a ganância, evitar o consumo excessivo, a gula. Ou seja, isso aí incluía as virtudes confucianas básicas, como a benevolência e a piedade filial. Ou seja, vocês estão vendo aí que eles estão uma junção do confucianismo com o taoísmo num período que já tinha entrado o budismo. Tá? Isso é interessante. Os fiéis realizavam confissões públicas de ações ilegais, em combinação com a penitência que envolvia o serviço comunitário. Suas cerimônias grupais incluíam recitação de textos sagrados, seriam ou Dao De Jing, ou um desses textos, ou principalmente esse texto que, teoricamente, eles receberam, aquele sujeito recebeu, foi psicografado, que seria o novo texto do Lao Tse. E aí você vê, essas festividades, etc., reforçavam os laços sociais e a solidariedade do grupo. O que eram essas confissões públicas? Isso era um movimento catártico. Eles sabiam já disso. A partir do momento que havia confissão pública, todos se apoiavam, etc., havia uma catarse e eles se apoiavam mais enquanto grupo. Então havia também recitação de textos, isso tudo soa mais ou menos familiar a vocês, não? E vamos lá. Outras práticas mencionadas, exercícios respiratórios, cumprimento de regime dietético e ritos sexuais. Isso existia. Tanto que o Mantak Chia tem diversos livros falando disso, uma série de coisas, que é um autor taoísta que vende livros agora, vem daí. Porque as práticas sexuais, ao que tudo indica, eram monitoradas com cuidado e realizadas sob orientação de um mestre taoísta, com movimentos que representavam a união de yin e yang. Ou seja, a prática sexual do casal, ela representava a união do yin e o yang. Não podia haver dissipação. Podia ser, inclusive, uma prática de quietismo, de meditação. Então, vocês estão observando que isso também não é só o Tantra indiano. Isso não é monopólio do Tantra indiano. Já existia dentro do taoísmo. Alguns tomavam como fato a existência de praticantes espirituais avançados que alcançaram a imortalidade física. Tais virtuosos espirituais formam uma classe de seres luminosos, né, que são os imortais. Ao aperfeiçoar diversas técnicas espirituais, os praticantes mais avançados tinham poder de transmutar os corpos aos poucos, num processo de eliminação de impurezas. Então, qual era o final disso? É você adquirir o que chama de um corpo imortal. Alguns desses imortais proeminentes baseavam-se em personagens históricos, enquanto outros eram criações míticas, dotadas de identidades individuais. Um exemplo são os 8 imortais. Esses 8 imortais do taoísmo, eles são Cao Goju, He Xianggu, Zhongli Quan, tem esses nomes todos. Agora, cada um possui algo que os diferencia entre si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais ou menos. Tem um deles, ele é o quê? Ele fazia o quê? Ele tinha o poder de ter ele tinha um desses que tem um leque. Vocês estão vendo aqui um leque mágico, tá? Cujos ventos trazem os mortos de volta à vida, transformam pedras em ouro, ou seja, eram personagens míticos. Aí você vai me perguntar, por que eram 8 imortais e não 10 ou 20? Porque são 8 trigramas do I Ching, então só podiam ser 8.
cada um dele encarnava um tipo de virtude. Um é patrono de alguma coisa. Você tinha, por exemplo, um deles ele leva uma flor de lótus que melhora a saúde mental e física dos devotos. Ou seja, eles eram objetos de adoração. Eram 8, porque eram 8 os trigramas. Se você for mais fundo, cada um deles equivale a um trigrama. Durante o período de 364 a 70, um médium chamado Yan Shi teria recebido uma série de revelações divinas que se tornaram a base de uma nova escola de taoísmo. Eram os espíritos celestiais modernos, ou seres aperfeiçoados, os Enren, que desceram de um céu alto chamado de Suprema Claridade, que é o Shan King. Então você tem uma revelação psicografada de alguém que ditaram do Laozi, e esse aqui tem uns espíritos mais avançados ainda que deu algumas revelações divinas. Aí o que houve? Isso aí se tornou o nome das escrituras reveladas, tá? E da escola de taoísmo que cresceu a partir dela. Algumas famílias consultavam essas entidades que deram esse ensinamento através de Yan Shi. Ou seja, se consulta a entidade há muito tempo. Isso não é monopólio nem de Umbanda, nem de Espiritismo, nem de Candomblé. Se consulta entidades, inclusive dentro do taoísmo chinês. Que isso fique claro. Isso faz parte do ser humano. Essa escola, essa nova escola, tinha uma abordagem totalmente original ao cultivo espiritual, que é o quê? Explorar cada vez mais o mundo interior. Então você observa que aí, essa escola ter essa ideia de explorar cada vez mais o mundo interior, ele volta aqui, ao Chuang Tse. Chuang Tse falou isso, você tem que explorar mais o mundo interior. Só que aí você está apoiada por 8 imortais, ou seja, você está apoiada por uma atitude também de adoração, de Bhakti. Que quando é o Chuang Tse, não, você tem aquele todo raciocínio analítico chinês o tempo todo. Você raciocina através de processos dialéticos. Aqui não, você pode também ter uma atitude interior e ter também esse movimento de uma espécie, digamos assim, de adoração, de você, dentro de você realizar aquela necessidade Bhakti que a gente tem. Suas práticas deveriam refletir aquela realizada pelos seres aperfeiçoados. Ou seja, eles supunham que essas práticas eram as mesmas que os imortais ou esses seres que davam às vezes consulta faziam. Incluíam o quê? Visualizações meditativas. Então você tinha imaginação religiosa, ou seja, você imaginar os imortais, imaginar o que quer que seja, de modo a chegar mais próximo dele. Invocação de várias divindades. Então, incluindo aquelas que residiam dentro do corpo e controlam suas funções. Essa é uma outra característica que eles tinham. Eles achavam que dentro do seu corpo, cada pedaço do seu corpo podia responder a uma determinada divindade. E você, ao invocar aquela determinada divindade, você podia, sei lá, melhorar aquela parte do corpo, né? O fígado era de alguma entidade, o estômago de outra, enfim, o que seja. O objetivo final da salvação implicava o quê? A remoção de todas as fronteiras entre o indivíduo e o universo. O que é isso? Isso é você alcançar o tal. Se você remove as fronteiras entre o indivíduo e o universo, você alcança o tal. Certo? Então, a partir dos anos 400, tem as escrituras de Lingbao, onde há mudança nas estruturas e prioridades, ou seja, um afastamento da exploração interior pelo foco nas formas litúrgicas comunais de culto. Ou seja, voltou. Então, vocês estão observando um movimento pendular. Fizeram toda aquela série de leituras comunais, etc. Teve um movimento que tentou explorar mais o interior, agora voltou para essa parte da liturgia do cargo, né? Uma síntese das principais tradições dessas escrituras de Lingbao, incluindo os mestres celestiais e a escola Shankin, combinado com elementos budistas. O budismo já tinha entrado aí, tá? Suas estruturas litúrgicas e modelos
rituais se tornaram predominantes dentro do taoísmo. Uma das ideias levadas ao taoísmo pelas escolas Lingbao, que é a noção de salvação universal, que não tinha antes, que é um exemplo de influência budista. Aquela história do Bodhisattva, de querer, sabe, botar todo mundo consciente. E aí houve o quê? A introdução do conceito budista de mérito, de reencarnação, de karma. Então você está vendo que as coisas se entrelaçam em termos de influência. Agora, como é que foi a codificação do ritual taoísta? Então você tem, o foco principal é chegar ao tal, ou seja, você tem a concórdia cósmica, isso é você realizar o tal, né? Integração com o tal, em todos os níveis, tanto individual como da comunidade. As cerimônias litúrgicas eram o quê? Eram complexas estruturalmente, ou seja, a cerimônia litúrgica eram carregadas de rituais. Se vocês forem observar, eu tive a oportunidade de ver os trajes e a reprodução de uma igreja taoísta, os trajes eram riquíssimos, eram bem elaborados por conta disso. Então, por quê? Esse tipo de liturgia, segundo eles, eles operavam nos céus, no reino terrestre e no indivíduo. Um dos elementos principais do programa dessa escola era a recitação comunitária dos textos sagrados, o que é até hoje central na prática taoísta. Então aqui vocês veem como é que é o altar deles, tá? Bem, vamos lá. Então, e aqui, ó, você tinha cerimônias preliminares de purificação, incluindo a limpeza corporal e o jejum. Isso é antigo, porque as pessoas trabalhavam na terra. Então, ou seja, gente, vamos pelo menos lavar as mãos antes de entrar num ambiente assim. Isso aí, por isso que tem essa limpeza corporal. O jejum é porque você, com muita comida, você não consegue raciocinar direito, você não consegue receber as coisas direito. Então, o que você tinha? Depois das cerimônias, você tinha festividades comunitárias. O que é isso? Isso é para você aumentar o laço daquela comunidade que está professando aquilo. Os ritos envolviam confissão pública de transgressões passadas, igual da outra que eu te falei, cantos comunais e petições dirigidas aos reinos celestiais e os deuses que estão ali. Então, isso é interessante. Alguns rituais você tinha um período curto de meditação silenciosa. Atribui-se aos textos o poder de um talismã, porque se acreditava que eles conferiam proteção e possuíam eficácia salvífica. O que isso quer dizer? Porque os chineses dão muito valor à escrita. Por isso que, então, a partir do momento que dá muito valor à escrita, aqui vocês observam como é que é as cerimônias. A partir do momento que dá valor à escrita, eles diziam que o texto em si tinha poder. A palavra tinha poder. O taoísmo, então, a formação dos cânones e função desses textos, né, é uma tradição religiosa baseada em textos ou escritos literários. Existem escrituras que são, conforme eu falei, supostamente reveladas por deuses, ou então o Laozi botou uma outra escritura, fora os textos originais dos filósofos propriamente ditos, né? E aí o que acontece? Os mitos, ele localiza a formação as escrituras, elas estavam antes da formação cósmica. Isso, ou seja, a importância da escrita para os chineses, dos ideogramas, dos kanjis. Então, o que acontece? Há uma atitude de reverência com relação à obra escrita que impregna toda essa cultura chinesa, porque eles sabem que foi através da escrita que você transmite o que você quer. Hoje em dia você tem outras formas tem áudio, vídeo, mas antes era só escrita. Então havia todo um culto à escrita propriamente dita. Então, se um texto é literário, é um texto sagrado, ele já existia antes, ele já existia, digamos assim, uma forma junguiana de falar, dentro do inconsciente coletivo. Então, isso é interessante. Os iniciados taoístas eram capazes de ultrapassar inúmeras iniciações e rituais de importância crescente. Cada uma delas estava associada à transmissão de uma escritura específica. Aí você vê a importância da escritura, tá? Vamos lá. Qual é o cânone budista? São 3 cavernas. São poucos, são só 1.500 textos, tá? É o Taozang. Tem a caverna da perfeição, que é o Dongzhen, que são as escrituras Shangjin, que eu já falei. A caverna do mistério, que é o Dongxuan, que são as escrituras Lingbao.
E tem a caverna da divindade, que é o Dongshen, que são as estruturas dos 3 soberanos. Observa sempre a importância do quê? É o São Juan, são os soberanos, é o imperador. Então, essa estrutura de ter sempre alguém que manda, etc., da figura mítica dos soberanos, isso impregna na cultura chinesa. Como é que é essa alquimia interna dele? Aí, eu tomei como exemplo a escola do duplo mistério, que ela foi influenciada por quem? Pelo caminho do meio, do Madhyamika, ou seja, do Nagarjuna. Aí o que acontece? O primeiro mistério você tem que transcender a existência e a não existência. Tá? O segundo mistério envolve a eliminação do apego ao primeiro mistério. Tá? Então, isso aí você tem que ver se você... Não ficar na dualidade, existência e não existência. Depois que você chega a isso, você também se desapega disso. Na fase do primeiro mistério, o adepto taoísta cultiva o desapego das concepções dualistas da realidade, conforme eu falei. Tá? No segundo, ele se liberta do próprio estado de desapego. Então, eliminação de todos os desejos, etc. E aí você tem o quê? Agora vem a alquimia interna. O que é isso? Você tem o cultivo de si no nível do corpo físico do adepto, que aí você fortalece ele através de exercícios, etc. E aí você vem os 3 níveis básicos. Essência, que é o Jing. Aí você desenvolve a sua energia vital, que é o Qi. E o espírito, que é o Shen. Esses são os 3 tesouros, que é o Sambal. E nessa fase inicial do processo alquímico interno, você tem a atenção especial às funções fisiológicas. Ele não vai queimando etapas. Então, ou seja, a circulação da energia sexual, tá? Cuja descarga deve ser evitada a todo custo, porque você perde muita energia quando você tem uma vida sexual desregrada. A essência é acumulada e refinada e sua circulação se torna regulada. Esse estágio culmina com a transformação da essência em energia vital. O que é isso? É a subida do Kundalini, que se fala na Índia. Na fase seguinte, você tem a purificação e o refinamento dessa energia vital, para que seja capaz de circular desobstruída dentro do corpo. É a segunda parte da circulação da energia de Kundalini. O modo mais sutil e puro dessa energia é induzido a subir ao mais elevado dos 3 campos de Sinabre, que eles falam, que é o Dantian. São pontos-chave no corpo que controlam as funções fisiológicas e onde ocorrem as transformações alquímicas. Gente, isso é chakra, tá? Que estão localizados na cabeça, associados aos pensamentos e à consciência. Ou seja, isso aí faz com que essa energia venha para os chakras superiores. Esse estágio é concluído quando a energia vital altamente purificada é transmutada em espírito, ou seja, aí você vira uno com o tal. No terceiro estágio, o espírito é refinado de modo gradual, conforme a mente do adepto se liberta de pensamentos dualistas e se reveste a um estado de vazio. Então você vê, quando você tem nesse estado de vazio, você já está dentro do embrião da imortalidade. Depois você deixa o corpo pelo topo da cabeça, retornando ao ponto de origem, fundindo-se com o estado primordial do nada absoluto e sendo absorvido pelo tal eterno que tudo permeia. Tá? Então aí é bem um templo do taoísmo, né? Como que eu te falei, aquelas coisas do relevo das montanhas, é como se te levasse para exatamente esse tipo de caminho. Obrigado.